Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Sigo a lua. Do norte ao sul existe um caminho traçado pela sorte devagarinho. Oxalá, oxalá, oxalá. É tempo de ação e oração, deixar para trás a insatisfação. Pela sorte devagarinho. Oxalá, oxalá, oxalá. É tempo de ação e oração, deixar para trás a inquietação. É assim, intemporal. É uma cantora portuguesa com raízes indianas. É também compositora, atriz, escritora e facilitadora de laboratórios de pesquisa criativa. Já vamos saber exatamente o que é que isso é. Agora lançou o seu álbum de estreia, Portal, que saiu para o mercado no dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher. Muito bem-vinda, Xandi, ao Germano Campos Entrevista, ou deverei dizer Ana Pracaxandra. Olá, Germano. Estás pelos dois nomes? Muito obrigada. Sim, eu gosto de incluir os dois. Realmente, Xandi acaba por ser nome artístico e também diminutivo desse apelido. Mas é alguma tão coisa? diferente. Mas é uma coisa de família? Ou... É, exatamente. Ou seja, Pracaxandra é o meu apelido de parte de pai. É também o nome próprio dele, porque na família dele, que tem raízes hindus, da tradição hindu, realmente os filhos herdam o nome próprio dos pais, como apelido. Então, Xandi é uma abreviatura de Prakash Chandra, que na verdade são dois nomes que ficaram mal registados quando me registaram, e Xandi é esta abreviatura de Chandra. E onde é que ele nasceu? O meu pai nasceu em Diu, na Índia. Em que ano? Em 1940. Ele estava em 1961, quando foi a invasão da União Indiana? Já não estava em Diu, porque em 1950, com a família, fugiu para Moçambique, que, na altura com a guerra que estava a acontecer na Índia.
A família foi toda para Moçambique e sediou-se lá. Para que cidade? Portanto, ele quando chegou lá... Eu pergunto isso porque eu sou da Beira e quero saber Exatamente. É que ele, quando chegou, acabou por ir para o norte. Para Nampula, talvez. Provavelmente. E depois, no norte, passou uma temporada e acabou por ir depois sediar-se a Lourenço Marques, na altura, onde esteve bastante tempo. Ou seja, onde ele viveu basicamente a infância e a adolescência. Exatamente. Portanto, dos 10 aos 34 anos, o meu pai viveu em Moçambique. E depois dos 34? Aos 34, em 1974, portanto, ele já trabalhava para o Estado português lá e teve uma oportunidade de vir para Lisboa. Portanto, na altura, as carreiras, ele poderia explicar isto muito melhor, mas davam a oportunidade de fazer... A tradição oral, o que é que diz? Exatamente. É uma oportunidade de partilhar o que me foi contado, na minha perspectiva, não é, Germano? Mas deram a oportunidade ao meu pai de passar temporadas de 6 meses em Lisboa, 6 meses em Moçambique. E ele, nestes 6 meses que passava aqui em Lisboa, aproveitou para estudar. Portanto, ao mesmo tempo que trabalhava, ele teve carreira aduaneira, portanto era técnico de operações aduaneiras, e veio para cá estudar antropologia e ciência política. E depois apaixonou-se pela Europa e quis ficar por aqui, viajou imenso. Tu já és produto português. Já sou um produto elaborado aqui em Lisboa, sim. Ok, falamos do pai, então e a mãe? A minha mãe, curiosamente, ela nasceu nas Olalhas, em Tomar, uma aldeia maravilhosa, a aldeia da minha avó, portanto mãe dela, muito perto do Rio Zezer. E aos 2 anos a família veio para Lisboa, portanto em 1952. Eles têm uma diferença de 10 anos de idade. E depois cresceu e estudou aqui, estudou medicina, e ao sair do hospital, de uma noite daquelas, de banco, exatamente. Daquelas de banco, do trabalho. Exatamente, do trabalho. Ela cruzou-se com o meu tio, irmão do meu pai. Em que circunstâncias? Que estava um pouco perdido. Na verdade, estava um pouco perdido, não sabia como voltar para casa. E isto é muito significativo. Em que hospital de São José? Foi no hospital, isso é importante. Não foi o Hospital Dona Estefânia, que eu tinha sempre imaginado que era o Hospital Dona Estefânia, porque meu pai mora na Estefânia, mas não, foi muito mais longe. Santa Maria ou outros? Corri Cabral? Provavelmente Corri Cabral. Acho que sim, porque ela ainda tinha uma viagem até Alvalade, que era onde morava com os meus pais. E porquê que é importante? É importante porque agora, a refletir contigo, Germano, o meu tio foi realmente quem possibilitou esta ponte entre o meu pai e a minha mãe. Estava à procura do regresso a casa, porque ele sofria de esquizofrenia, portanto estava numa crise ali. Ou seja, desorientado. Desorientado. E a minha mãe sentiu, percebeu-se, não é? Como médica e ser humano sensível, pronto, tentou indicar-lhe um autocarro, mas depois, enfim, quase que acabou por encaminhá-lo até casa. E foi com ele? Sim, quer dizer, não tenho a certeza. Sei que o ajudou a orientar-se até ao caminho da casa do meu pai, onde ele vivia, e deu-lhe um número de telefone dela para se ele precisasse de mais alguma coisa, não é? Alguma, enfim, a nível de saúde. Portanto, foi muito altruísta. Foi generosa. Foi generosa. Acho que enquanto ser humano e médica, que não é, que tem uma escuta muito ativa, e ela realmente tem, quis estabelecer essa ponte para uma pessoa que na altura nitidamente precisava de ajuda. O meu tio ligou-lhe para a convidar para ir a uma festa do Diwali no Hare Krishna, e a minha mãe aceitou. Ela tinha um fascínio enorme pela Índia. Já nessa altura? Já nessa altura, muito antes de conhecer o meu pai. Tinha um fascínio muito grande. Ela diz mesmo, eu sempre fui fascinada pela Índia. e então acabou por ir a essa cerimónia e conheceu lá o meu pai. Essa cerimónia tem algum significado especial? Era o novo ano hindu, Diwali. De que ano? De 1981, se não me engano. Portanto, logo a abrir a década. Exatamente. 1980, 1981. E qual, não sei se a mãe alguma vez contou isto, como é que ela foi
à aventura com desconhecidos? Eu acho que ela foi com disponibilidade para conhecer. Disponibilidade mental. Exato, e com curiosidade. Realmente ela já tinha este fascínio pela Índia através da música, da literatura, talvez um pouco pelo cinema e pela comida. Ela ainda hoje, vamos a um indiano, por favor. Ela gosta muito da comida e acho que foi bastante bem acolhida depois nessa cerimónia. Está bem, mas como é que passou do tio para o pai? Credo, isso dito assim. O conhecimento. Bom, exato. Não, realmente ela chegou lá, acho que foi, pronto. Porque era a única pessoa da família que ela conhecia. Exatamente. Pronto, depois o meu tio apresentou provavelmente ao meu pai, que era porque isto é um pormenor importante. O meu tio era o irmão mais novo. Eles eram 10 irmãos. E 3 rapazes e 6 raparigas, um faleceu. Acho que um dos irmãos faleceu, não sei se era rapaz ou rapariga. Mas ele, realmente, o irmão do meu pai era o mais novo e o meu pai era o irmão mais velho. Isto é importante, eles têm 18 anos de diferença. Então, eu calculo que, pronto, quando a minha mãe chegou, realmente depois introduziu ao meu pai e a partir daí, o meu pai é uma pessoa bastante charmosa e sedutora. Então, pronto, depois acabaram por ficar a conversar e marcar. Sei que o primeiro encontro dos meus pais, depois a solo, foi na Livraria Apolo 70, ali naquele centro comercial maravilhoso, e eles, pronto, ambos amavam ler. Mais uma coisa que os unia. Exatamente, a literatura, sim. Para além da cultura, a literatura e a cultura. Bom, a cultura... Cultura indiana. Sim, a cultura indiana, sendo que a minha mãe foi educada na cultura portuguesa, tradicional, católica, e o meu pai na cultura hindu, tradicional, indiana. Mas sim, havia estes pontos de encontro. Então, e quais eram os pontos? A religião é muito importante em ambos os casos. Como é que houve essa convergência? É muito interessante essa pergunta, Germano, porque naquele ponto da vida eu acredito que os dois estavam numa busca. Já agora, que idade é que tinham cada um? O meu pai, portanto, tinha 40. E ela tinha 30. Tinha 30, exatamente. E eu acredito que, apesar de terem essas bases extremamente fortes e tradicionais, portanto, o meu pai do hinduísmo e a minha mãe do catolicismo, estavam os dois a questionar esses caminhos e abertos a outras traduções da espiritualidade. E tanto o meu pai como a minha mãe estavam a ler bastantes livros de outras tradições, seja do budismo, enfim, de várias perspectivas que eram para além das que eles tinham sido educados. Então eu acho que isso foi uma coisa que eu espero ter aprendido com eles, que é este respeito profundo pelas crenças espirituais de cada um. E pelo outro, sim, pela diferença, não é? Tanto que isto já é andar um bocadinho mais para a frente, mas eu pedi para ser batizada e a minha mãe não disse, olha, batizas depois se quiseres aos 18 anos. Mas e porquê é que ela teve esse prurido? Eu acredito também por respeito ao meu pai, porque gostaria que... Mas aí estava-se a anular um bocadito, não é? Um bocadinho. E a minha vontade também, porque na altura, bom, eu fui educada em Lisboa, em Portugal, e muito mais com o lado materno. O lado paterno até aos 6 esteve muito pouco presente. E a minha avó materna, que era assim uma fã de Nossa Senhora. Fátima. Exato, e o meu avô muito, muito fãs e bastante crentes e fiéis. Tinha uma dor bastante grande e medo até de eu não ser batizada. Então eu lembro perfeitamente, ai filha, meu Deus, tu vais para o inferno. E eu ouvia aquilo. Coitadinha, com 6 anos. Com dois até foi mais jovem. Que horror. A verdade é que eu queria e eu sentia... E acho que ainda vou querer ser batizada, na verdade. Ainda está em aberto. Ainda está em aberto. Porque... Bem, esta conversa daria a Germana, agradeço imenso este espaço, porque é muito profunda. Mas é muito importante para aquilo que nós vamos falar a seguir. Vamos falar, é verdade. Está em aberto porque realmente eu vejo nas tradições e na religião, nas várias religiões, por ter tido este background, sou muito curiosa por como
a religião explica ou traduz a espiritualidade de cada cultura, de cada país, de cada ponto do globo, não é? E a verdade é que a tradição do batismo, a conexão com a água, esta iniciação, é quase um ritual de iniciação, não é? Que Jesus foi batizado no rio, já em adulto, é quase como abrir um portal. Por São João Batista? Por São João Batista. E estas tradições que depois a Igreja Católica pegou e relocou de determinada maneira, atraem-me de uma forma mais ancestral ao catolicismo. Quase a roçar o paganismo que existia antes ainda da Igreja Católica. Por isso é que é o AC e o DC. Exatamente. O antes de Cristo e depois de Cristo. Exatamente. Quando eles, depois da fase do namoro, se entrou então numa fase um pouco mais séria do casamento, quem é que teve mais medo? De que família é que se partiu o receio? Para já tenho que dizer que os meus pais nunca casaram. Esta é uma... Por alguma razão? Sim, eu acredito que sim. Acredito que sim. Para já, por estes contextos tão distintos e diversos entre um e outro, acredito que não fosse fácil conjugar num casamento sem anular o outro, não é? Eles ainda estão cá? Estão os dois vivos. E alguma vez questionaste-os sobre isso? Questionei bastante a minha mãe. Sobre porque, como percebeste, então os meus pais não casaram? Sim, isso é outra... Tu devias estar em psicoterapia também, porque paralelamente às áreas artísticas eu estudo psicoterapia somática e és um excelente entrevistador. Estou a adorar esta conversa. Ao psicólogo, é verdade. Eu tenho uma mágoa dos meus pais não terem casado. É uma mágoa. Acredito que não casaram mais pelo... Casado ou pela Igreja ou pela parte de qualquer uma delas. Ou então pelas duas. Ou pelas duas. Eu digo que quando casar, cada ano vai ser uma cerimónia diferente. O meu futuro noivo vai ter que ter paciência, porque cada ano vai ser uma festa diferente. Mas realmente o meu pai, acredito que não estivesse muito disponível, aliás, para o conceito tradicional de família. Tanto que ele, quando a relação evoluiu, a minha mãe realmente quis ser mãe e conversou com ele. Ele disse que estaria preparado para ser pai, mas não para viver junto. Eles não viviam juntos. Portanto, era uma relação nada tradicional. Era mais estranho ainda. Muito estranho, Germano. Por isso é que saiu esta estranheza também aqui que está à tua frente. Não, assim, e portanto a minha mãe, na altura, arcou com a responsabilidade de ser mãe, médica. Solteira, sim. Naquela época não era fácil. E porque o meu pai... Eu penso que em nenhuma época, ainda hoje, fala-se os direitos das mulheres, mesmo a mãe solteira, mas não há um estigma social, ponto final. Eu acredito que é difícil o solo, a paternidade ou a maternidade a solo é um problema. Para mim é uma questão muito delicada e a comunidade à volta também faz muita falta, que foi uma coisa que eu também não tive. Que a minha mãe, por aspectos de trabalho profissionais, não estava perto dos meus avós maternos. E eu acredito que os avós fazem toda a diferença. Então, por isso é que os poucos momentos que eu tive com os meus avós maternos nutriram-me imenso e estão muito representados neste disco. Porque realmente faz toda a diferença. Isto é um disco de estreia. É um disco de estreia, Germano. E porquê só agora? E já agora entramos na fase adulta, passamos todo o resto. Porque este portal no tempo? Porque só agora, olha, eu acredito que as coisas este desejo de lançar um disco, de editar um disco, já está aqui pelo menos há 10 anos. Há 10 anos que eu comecei a trabalhar neste disco, na escrita das canções, baseadas nestas inquietudes familiares também e outras, mas realmente tudo leva ao seu tempo, processo e amadurecimento. E foi preciso também um tempo de maturação, de viagem, de indagar sobre estas questões que tu também me estás a trazer aqui, de questionar a mãe, questionar o pai, ir a Moçambique, ir a Cabo Verde, ir a Brasil, marcar viagens à Índia e não conseguir ir. Portanto, uma série de para conheceres o resto da família. Exatamente. Ou seja, aqui há uma ausência dos avós paternos. Porque o meu avô paterno partiu deste mundo antes de eu nascer, portanto esse não tive mesmo hipótese de conhecer, e a minha avó paterna tive a honra de a conhecer aos 9 anos de idade, quando fomos aos Estados Unidos, porque ela na altura estava a viver lá com outro tio, mas eu via 2 vezes na vida, portanto... E ela, não houve nenhuma ligação? Houve aquela
que eu estabeleci quando a vi lá, quando a encontrei nos Estados Unidos, que ela fez-me apas, que eu não sei o nome, outro nome, que é um género de panquecas, muito fininhas. O naan, nós conhecemos mais como naan aqui quando vamos aos restaurantes indianos, e que são assim uns crepes muito fininhos e podemos comer ou salgados ou doces. E eu sou muito gulosa, esse lado vem da parte de pai. E de mãe, acho também, são os dois golosos. E ela perguntava-me assim, em Gujarati, porque era a língua dela, ela não falava inglês nem português. E nós comunicávamos por gestos, se eu queria doce ou salgado, e ela realmente punha manteiga e açúcar em cima, e aquilo... Olha, pelo menos ficaste com essa memória gastronómica. Sim. E muitas mais inconscientes, provavelmente, Germano. E que curiosidades é que tens sobre a tua família da parte indiana? Ai, tenho imensas, sabes, Germano? Olha, para já tenho curiosidades sobre o casamento, sobre como é que se dá o casamento. Eu nunca fui a um casamento hindu. Acho que é uma cerimónia... já viste filmes? Já vi filmes, já ouvi relatos, vi as fotografias, inclusivamente, de tios que casaram, não é? E primas, porque a família é extensíssima. Eu tenho muitas curiosidades sobre receitas, sobre como conectam as especiarias à cura, porque há toda uma tradição ayurvédica, que nós agora ouvimos falar muito da medicina ayurvédica, mas ela já estava instalada no cotidiano, não é? Por exemplo, vou aprendendo algumas coisinhas com as tias que estão cá, que eu raramente as vejo, mas a água em cobre, que tem propriedades medicinais imensas, as plantinhas que são boas para as alergias, há tanta coisa medicinal na cultura hindu que me provoca imensa curiosidade. Que vem da terra, que vem da natureza. Da natureza, da ligação ancestral à natureza, à literatura, à música. O cinema? O cinema, que me inspirou muito. Bollywood? Completamente. Porque aí, a partir dos meus 6 anos, o meu pai e o meu tio vieram viver connosco para uma casa maior. Então aí foi um período muito de grande transformação para a família. Mas havia várias coisas interessantes, que uma delas, ao fim de semana, o meu pai ia sempre ao videoclube buscar cassetes de vídeo VHS para nós vermos filmes de Bollywood todos juntos. Então era um momento familiar. Minha mãe adorava, não é? Ela já tinha aquele fascínio. E eu ficava fascinada com a música. Houve algum filme, Bobby, por exemplo? Ou outros? Eu não me recordo dos nomes, porque os nomes... lembro-me de um que se chamava Prem. E sei porque é que me lembro, porque Prem quer dizer amor. E esse filme, meu Deus, aquilo era tudo, eram umas epopeias e nada acabava enquanto não estivesse tudo bem, isso é verdade. E dramas muito dramalhudos. E houve outro também que me marcou imenso, que tinha uma personagem arquetípica, que era uma mulher deusa que se transformava em serpente quando tocavam umas flautas específicas, e ela era assim muito poderosa, e eu lembro-me de tentar reproduzir aquela dança no tapete da sala. Enfim, coisas ficou no meu imaginário. E essas sonoridades também. As sonoridades, porque tem muita trilha sonora. E vestias saris ou não? Quando fui visitar a minha avó aos Estados Unidos, vestiram-me pela primeira vez um sari, porque eu não sabia vestir aquilo, nem minha mãe, não é? Nem o meu pai. Pronto. Então as tias, há essa tradição de enrolarem naquele tecido de 6 metros, não é? Que é todo um ritual, o vestir o sari. E vesti em Moçambique quando fui realmente conhecer o resto da família em 2017, e fui pela primeira vez em 2017 a um mandir, que eu nunca tinha ido, que é uma igreja hindu, e fui pela época do Navaratri, que é a cerimónia que celebra as 9 facetas das deusas. Não me perguntes agora os nomes das deusas todas, que eu não te vou saber dizer. Não, também não te vou obrigar. Mas, realmente, houve outra vez essa tradição da minha tia a vestir-me o sari, e é muito especial, é profunda, esta passagem de testemunho da mulher mais velha para a mulher mais jovem. É realmente muito especial. E o que é que aparece de indiano e de português na tua vida e nesta carreira? Eu acredito que está impresso de forma consciente e inconsciente. Naturalmente, eu cresci numa cultura europeia portuguesa, não é? Com estes laivos de inspiração de uma cultura hindu
que é milenar, que eu desconheço. Portanto, são laivos, são inspirações assim pontuais. Portanto, o que eu sinto que nesta carreira artística existe bastante é uma busca e uma abertura grande para a diferença. Incessante. Sim. Sim, eu acho que sim. É porque ela nunca se nutre o suficiente. Há sempre conhecimento a alcançar, há sempre uma história para conhecer. Eu no meu livro que fala sobre isto, o Grito da Bananeira, que editei em 2018, que é realmente sobre esta busca, eu chamava a estas aprendizagens pessoas que nos chegam à vida e histórias, os mestres de esquina, que no fundo são sempre portais, não é? Para esta curiosidade que em mim realmente é incessante, que é a tradução da espiritualidade e da vida de várias formas. Alguma da parte da família materna ou paterna tentou retirar a parte contrária? Vem só para nós. Ou eles aceitaram isso com naturalidade? No meu caso, não. Eu acredito talvez com os meus pais, sim. Eles tenham vivido isso. Tentaram converter um ao outro. Ou seja, não, por exemplo, a minha mãe com os meus avós, de ter passado por alguma resistência por parte dos meus avós de se relacionar não é? Com um migrante indiano, não é? Quer dizer, era compreensível, era estranho na altura. E do meu pai, curiosamente, eu não tenho tantos dados, mas sei que a minha avó, já eu grande, com 9 anos, dizia ao meu pai: tu devias casar com a mãe da tua filha, devias celebrar esta cerimónia, fazer o casamento. E eu achei isso muito bonito. Mas eu própria não vivi essa luta de famílias. Fica mais do lado católico ou do lado hindu. Felizmente, acho que do lado da minha avó houve aquela inquietude de não ser batizada e de, meu Deus, batiza a tua filha, mas não houve assim uma tentativa de conversão, não. Isso esbateu-se ao longo dos anos? Sim, eu acredito que sim. Descobriste se havia alguma casta na tua família, na Índia? Olha, quando fui a Moçambique, perguntei sobre essa questão e realmente disseram o nome, pelo menos, do ofício, porque as castas também eram supostamente desenvolvidas ou apelidadas pelo ofício que as famílias desempenhavam. E eu percebi que hindu, realmente a família vinha do ofício dos alfaiates, que agora a palavra em Gujarati eu não me recordo. E achei interessante porque realmente essa questão da costura, do costurar, do produzir fatos ou vestidos, está presente nas duas famílias, porque a minha avó materna era costureira e da parte de pai haver esta provável linhagem dos alfaiates, e também lidavam com tecidos, faziam comércio de tecidos. Eu perdoem-me, tias e tios da parte de pai, se eu não estou a dizer a informação como deve de ser. Porque isto é de boca em boca. Pois é, tradição oral. Então, tradição oral. Tradição oral. E eu tive muito pouco contacto germano com a parte de pai, então às vezes a imaginação também pode vir colar uns pontinhos. Pode-se romantizar um bocadinho. Eu tenho uma frase que é: como costurar histórias com espaços vazios, não é? E vem depois essa magia da cola que, enfim... E isso sente-se nas tuas letras e nas tuas canções? Sim, eu espero que sim. Eu acredito que sim, porque esta cola é uma necessidade. Então acredito que em todo o trabalho que eu desenvolvo, seja na escrita, como atriz, como cantautora e compositora, o próprio trabalho é a cola. É esta alquimia de não saber muitas coisas que gostava de saber, de ir à procura delas e depois com a minha própria perspectiva... Mas depois temos a felicidade de procurar as respostas. Se nós só soubéssemos tudo logo do início... É verdade, temos o caminho. Não procurávamos nada. Temos o caminho, Germano. E isso é que é interessante. É verdade, é verdade.
E vais-te surpreendendo com aquilo que vais descobrindo, sobretudo na parte do pai? Super. Ainda não... Diz. Ainda não tive o privilégio de ir à Índia e acredito que também essa será uma viagem de grande descoberta. Mas sim, Germana, ias-me perguntar. Essa parte das comidas, dos sons, dos cheiros, isso é importante também para perceberes a tua própria identidade? Claramente. Eu estou a fazer um trabalho, este trabalho, o portal, o disco, o disco é uma materialização de um trabalho 360 que eu diria que não é só um disco, é um espetáculo, é uma viagem imersiva e é também um trabalho investigativo de entrevistas que eu tenho feito ao longo do tempo, que vai exatamente pelos 5 sentidos. Portanto, Germano, estás a comunicar comigo telepaticamente, mas eu entrevistei várias pessoas, eu tenho estado a entrevistar várias pessoas sobre realmente esta temática do que é para si casa. E investigo com os 5 sentidos, porque são muito ricos. E estou a construir um espetáculo baseado nisso. Para quando? Para julho. Deste ano de 2025. Julho de 2025, que integra claramente este disco, o portal, que também é sobre esta temática. E então, dessas entrevistas, o que é que tens descoberto? Eu tenho descoberto que casa pode ser muito distinta e muito igual para todos nós. Ou seja, é uma ideia, é um conceito, não é? Que ultrapassa a estrutura física. Isso tem sido comum às respostas das entrevistas. Casa para as pessoas não é para além da estrutura física, das paredes que nos acolhem, que é muito importante, e hoje em dia falar sobre casa e o privilégio de ter casa é um tema, mas também é a ideia de refúgio emocional, de conforto, de segurança, um lugar muito íntimo que às vezes também está muito vazio. E é interessante também entrevistar várias gerações e as gerações mais velhas que têm tantas histórias para contar, mas que neste momento, pelo menos da amostra que eu tenho feito, muitas vezes sentem a casa vazia, o isolamento. E há pouco falávamos sobre a questão de trazer uma criança ao mundo e educá-la a solo. Eu sinto que crianças e séniores necessitamos todos de comunidade afetiva. E de facto, nestas alturas de grande solidão, os mais velhos, os séniores, sentem-se muito aconchegados quando têm um adolescente ou uma criança ao lado deles. Sem dúvida, Germano. Por isso é que o ciclo da vida é tão inteligente e daí leva-me para a minha canção Aritmética Cósmica, que é a fé nessa inteligência divina, que faz realmente haver avós e netos e que, por favor, que tenham tempo para partilhar e para aprender um com o outro. Onde é que vem a tua faceta de atriz? Foi a primeira, aos 15 anos, comecei na Arte 6, que era uma escola que havia em Lisboa, do Wolf Maia, e foi uma descoberta imensa para eu poder canalizar todas estas emoções que eu não sabia onde é que havia de as colocar, e no palco realmente era, aqui sim eu posso transbordar. Aqui eu posso canalizar esta emoção toda para os papéis. E não ser ridícula, não é? Exato. E poder dar... Ridícula no sentido de, se fizeres isso que fazem palco cá fora, essa menina está maluca, não é? Sim, ou seja... Mas ali é aceitável. Canaliza-se a energia emocional para outras personagens, outras vidas, não é? E dá-se uma função à emoção que dá corpo a vidas de personagens, que também eu acredito, Germano, que o teatro é uma possibilidade de nós, seja enquanto espectadores, atores, produtores, é um ato de comunidade. E para mim teatro nunca está dissociado de educação e de revolução. Não ficaste ou não ficarias com algum problema se passasses a ser a indiana de serviço? O que é que isso significa? Só fazias... é como um bocadinho exagerando, claro, o Joaquim de Almeida, que só faz de narcotraficante colombiano. Sim. Nesse aspecto. Estou a perceber, sim. A parte física. Sim. Precisamos de uma personagem indiana. Já sei. É Xandi. Estou a perceber. Sabe, Germano, essa pergunta é muito acutilante. Porque o que eu psicólogo, sinto... querida, psicólogo. Estou a perceber, Germano, fantástico.
Eu sou atriz e tenho desenvolvido um trabalho nada mainstream e não tenho nada contra o mainstream. A verdade é que eu sinto que não encontrei o meu lugar enquanto atriz no mainstream pela minha fisionomia. Mas isso não é um estigma? Talvez. Eu questiono-me porque essa também é uma temática do meu disco, é encontrar o meu lugar enquanto profissional, que é realmente uma artista multidisciplinar, e como atriz, até hoje, tenho estado um bocadinho à margem nos projetos mais performáticos, mais emergentes, mais alternativos. Não é? Mais marginais? Um bocadinho até. Marginais no sentido, por exemplo, em Berlim, isto tudo é... Lá fora eu tive o privilégio de trabalhar em Barcelona, Berlim, Londres, São Paulo. Felizmente fui ver outras coisas e percebo, isto existe, outros artistas multidisciplinares e que cruzam realmente o teatro com o ativismo e com a educação e com a revolução. Aqui em Portugal, bom, não sei se me estiverem a ouvir e se me quiserem dar um lugar mais visível contacto, também enquanto atriz. Se fosse brasileira era logo contacto para show, não é? Para show. Mas olha, posso dizer que o Brasil apoia muito o meu trabalho e eu sinto-me muito acarinhada no Brasil. Mais lá do que aqui? Bom, vamos ver. Há potencial aqui. E vamos ouvir. Exatamente. Vamos ver e vamos ouvir. De todos estes, já ouvimos o Oxalá, o Home, de todos estes temas, algum que te merecesse um particular destaque, dado uma proximidade maior e mais intensa com essa criação? Olha, eu posso dizer que a Dragonfly, todas elas são muito especiais para mim, porque surgiram realmente de lugares, às vezes incógnitos, vêm ali de um lugar de inspiração que eu sinto, isto não é meu, isto veio, por isso é que o disco também se chama Portal, isto veio de um lugar etéreo, mas a Dragonfly, posso-te dizer que eu espero que honre muito os meus ancestrais, porque é realmente uma canção de homenagem. Isso traduzido dá quê? Libelinha? Exato, Libelinha. Porque quando a minha avó materna partiu, em 2016, já com os seus 95 anos, bem compostos, eu senti um chamado para ir a Cabo Verde. Foi no mesmo mês. Portanto, ela partiu dia 2 de março e eu, dia 17, estava a embarcar para Cabo Verde e foi uma viagem que transformou a minha vida. Realmente nestas questões de identidade, de ser crioula do mundo e na música também. Embora, só um parênteses, nada te ligasse diretamente não. a Cabo Verde, concretamente? Não. Que eu saiba, não tenho nada a nível de etnia, etnológico ou da família de ou raízes. De genes. Ou de genes de lá. Mas espiritualmente fui chamada para lá. E a verdade é que comecei a ver imensas libelinhas em Santo Antão. Aparecem em zonas com mais água e de várias cores e de vários tamanhos. E eu senti que era a minha avó a comunicar comigo. E a partir daí escolhi esse animal quase. Avó, o que é que me estás a dizer? E realmente, cada vez que vejo libelinhas, lembro-me dela e espero estar a honrá-la. E porquê é que essa viagem foi transformadora? Essa viagem foi extremamente transformadora porque realmente eu estava num período de crise, naquela altura, de grande crise, e sentia-me muito assoberbada de trabalho, portanto, a trabalhar em várias vertentes e precariamente e sem conseguir chegar a todo lado, seja profissionalmente ou emocionalmente, e eu senti que precisava de uma pausa e de ir para um sítio onde eu não conhecesse ninguém. Eu achava que me ia isolar do mundo e não, eu preciso de sol, mar e ficar comigo. E levei 5 livros, que já não me lembro dos livros todos, era um para cada semana. Supostamente. Mas depois foi impossível ficar a solo. Realmente aí tive a sorte de conhecer gente maravilhosa que foram mensageiros, foram os mestres de esquina, e realmente viver a criolidade de Cabo Verde, que é um país riquíssimo a nível cultural, histórico, gastronómico e afetivo. Eu senti-me parte de um país que realmente, como falámos, não tinha raízes algumas, mas que me acolheu como filha. Filha adotiva? Sim, e foi muito importante.
a conhecer esse lugar casa. E porquê é que tu não sei se talvez num futuro trabalho não convidas um ou dois elementos da cultura cabo-verdiana para vir cantar uma morna, por exemplo? Sem dúvida, isso está totalmente em aberto. Nesse espetáculo de julho, talvez? Quem sabe, quem sabe. Aliás, o meu primeiro single editado, assim, de aprendizagem, que não faz parte deste disco, o Bicho Carpinteiro, foi produzido por um produtor cabo-verdiano, Tibau Tavares, e teve a colaboração de vários músicos cabo-verdianos, de Lúcio Vieira, do Jair na percussão. Portanto, houve essa inspiração muito bonita. Portanto, é mais uma ligação com a lusofonia. Exatamente, exatamente. E no portal há uma canção, uma canção que se chama Lugar, que eu canto em 4 línguas e como pude. Bom, português é a minha língua nativa, inglês, Gujarati, que eu perguntei a uma tia como é que se diz isto? E, foneticamente. E em crioulo, que eu tentei, pedi a um amigo, olha, como é que se diz isto, que me traduzisse, e enfim, tenta, e tem um ritmo batuco que se cruza com um garbá, que é um ritmo específico ali do estado de Gujarat. Então essa homenagem também a Cabo Verde. Xandi, há vários festivais de música, sobretudo no verão, sobre World Music. Alguma vez foste convidado para um deles? Fui para o Festival de Músicas do Mundo de Sines em 2019. Foi muito... O ano antes da pandemia. Foi, exatamente. Foi muito bonito. Eu tinha um espetáculo que mesclava histórias com canções, que era o Trânsitos. E foi muito bonito. E espero agora voltar a ser convidada. Agora tens um disco de uma vida por cima. Exatamente. Por isso Se o programa não estiver fechado, se o cartaz não estiver fechado, por favor, estás disponível e faz todo o sentido. Sim, sem dúvida. Há pouco, na introdução que tivemos nesta belíssima conversa, disse que eras facilitadora de laboratórios de pesquisa criativa. O que é exatamente isto? Então, Germano, eu teria que te convidar para te explicar. Eu sinto que esses laboratórios são, no fundo, partilha de ferramentas que eu utilizo criativas, sejam do teatro, da escrita, da composição de canções, que eu partilho com os alunos, não é? No fundo, os participantes, para criarem, no fundo, podem criar desde um texto, uma canção, uma criação multidisciplinar, encontrarem o seu eu criativo, através destes mediadores expressivos. Depois pode haver vários temas, desde o tema da casa, a identidade, os afetos, a comunicação. Portanto, são laboratórios de desenvolvimento de competências criativas, em que se criam mundos. Mas o mais difícil de tudo, na minha opinião, é depois dar visibilidade a essa criatividade. Sim, eu acho que sim. É depois, no fundo, ter canais como este aqui, Germano, que eu super agradeço, para se poder fazer chegar a mais gente este trabalho criativo. Sim. Este trabalho pode ser visto, ouvido, apreciado, aplaudido, onde? Falas dos laboratórios não, falo mesmo do portal, meu disco. Do portal. Portanto, neste momento, nós ainda não temos o disco físico, mas estamos a trabalhar para isso. Isso é outro problema de algum preconceito das grandes marcas e das grandes cadeias de venda de discos, para não apostar em alguém que não é conhecido tão como merecia, por exemplo? Olha, eu diria, Germano, que tem a ver com eu ser independente e desconhecida ainda do grande mercado, e realmente para investir nisto tudo há um grande trabalho por trás meu e de outras pessoas que decidiram apoiar isto. E realmente tem que se fazer passo a passo, por isso é que foram 10 anos, não é? Porque realmente não tenho... Está bem, mas quantas é que tu tens nesta altura, se me é permitido perguntar? Não percebi. Quantos anos tens? Tenho 39. Então, e achas que vais esperar até aos 50? Não. Agora na segunda fase? Não. Já perdeste 10 anos. Perdeste ou ganhaste, não sei, depende da perspectiva. Eu espero que seja no momento certo, ou seja, agora eu quero realmente, por isso é que é tão importante estar aqui contigo, Germano, não é? Partilhar o meu trabalho. Que se abram portais
para que esta divulgação possa chegar a outros lados e realmente manifestar discos físicos, concertos, colaborações de forma muito mais fluida, não é? Por isso é tão importante este espaço, Germano. E tentar perceber que há uma cultura, todo um universo que pode ser mesclado entre a Índia e Portugal, para além dos nossos pequenos horizontes, que às vezes nós imaginamos coisas que não são verdade e até caricaturamos muitas vezes os indianos e a comunidade que às vezes é tão mal vista por alguns setores. Sim, são questões prementes e atuais muito delicadas, Germano, que eu diria que eu espero que este disco Apazigua? Possa pelo menos criar diálogo, porque eu acho importante pontes. Eu própria, enquanto portuguesa com raízes indianas, tenho os meus paradoxos e as minhas contradições, sabes? E as tuas dúvidas? E as minhas dúvidas. E eu acho muito importante e urgente haver um trabalho, isto deveria estar a ser muito investido nesta área, da comunicação intercultural. Nós vamos ter que aprender uns com os outros, sim ou sim, e é normal que haja um clash e nós estamos a vivê-lo, portanto é muito necessário, lá está, que a arte pode ser uma forma de nós, de repente, temos na mesma banda músicos de todo o mundo que se calhar nem falam a mesma língua, mas se comunicam para além da língua, e isso pode trazer apaziguamento. Mas tu tens uma vantagem, não és imigrante. Exatamente, não sou filha de um, sou filha de um que Sofreu? Sofreu, sim, e acho que por causa disso... E voltamos à raiz paterna. Sim, acho que por causa disso também se demitiu um bocadinho do papel de pai, por causa das próprias dores dele, e eu o honro muito. Em que sentido? Pelos paradoxos que sentia. Imagina, ele trabalhava para um Estado português sendo indiano, não é? Todos estes paradoxos que ele... E depois o que aconteceu em 1961. Exatamente. E depois a discriminação que também sentia, que ele diz que sentia bastante, até pela própria mãe, por ter a tez mais escura, não é? Há todas estas questões muito delicadas, resultado destes processos de migração, de colonização, e são tão delicados que cada um tem um ponto de vista muito único, não é? Que carrega contradições. Então, que estejamos abertos às contradições, aos pontos de vista diferentes, a tentar aprender. E sermos receptivos ao outro. Sim. E também depois há aqui as questões de género, não é? Que aproximamos do disco, é lançado aqui não é por acaso, dia 7 de março, em que realmente eu sinto que o diálogo também entre o feminino e o masculino é urgente, que nos ouçamos aos dois para que haja real diálogo. Temos todos feridas, o masculino e o feminino. Mas que é preciso sarar. Exatamente. Doutora Xandi, muito obrigado. Doutor Germano. Não. Que grande consulta que me fez aqui. E da borla. É verdade. Foi um prazer. Volta sempre. Foi um prazer, Germano. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Space